Então, gente, boa noite a todos, boa noite a todas. É com muito prazer que hoje o Diálogos História e Direito recebe a Juliana Correa de Araújo para tratar conosco sobre o sistema jurídico do Common Law. Juliana é advogada e mestra pela Columbia Law School. Então, a gente agradece a presença de Juliana aqui conosco e, sem mais delongas, agradece também a presença da professora Márcia Costa Mise, que vai acompanhar. E a gente combinou aqui que nós vamos fazer uma gravação para que a gente possa estar disponibilizando esse material depois no canal do YouTube. Vocês vão estar assistindo e vão entender isso. E a professora vai fazer uma exposição e depois a gente vai abrir um diálogo para as perguntas, para os questionamentos, para as observações de vocês. Então, seja bem-vinda, professora. Fique à vontade, a palavra é toda sua. Obrigada, professora Adriana, obrigada, professora Márcia, são duas pessoas que eu admiro muito, tanto pelo conhecimento jurídico, como pelo ativismo, e então fico muito honrada de ter sido lembrada por vocês para esse curso. Eu não sou, vou começar com até um termo bastante comum no Common Law, que é o disclaimer, que é a isenção de responsabilidade. Eu não sou uma processualista, sou uma advogada que atua na área internacional, no direito privado, e tenho realmente uma formação em Common Law, como a Adriana falou, porque eu fiz um mestrado na Universidade norte-americana, que é um país que tem esse sistema, e atuei também como advogada em Washington, e hoje atuo num escritório que também tem um foco de direito internacional, não é um escritório local, né? Então, eu sou uma consultora em direito estrangeiro. Então, algumas pessoas podem se perguntar, né, alguns estudantes, qual a relevância da gente estudar um sistema jurídico que, não, digamos, não é o nosso, não faz parte, talvez, do dia a dia do operador do direito quando se formar, os conceitos de Common Law. E eu queria primeiro desmistificar isso, né, por várias razões. A primeira é de que a gente vai abordar isso com mais detalhe na apresentação. A globalização que incluiu uma globalização judicial, aproximou muito os sistemas. Então, é muito difícil a gente ter hoje um sistema que seja um sistema puro por exemplo, de direito civil, do continental, né, o civil law, e do direito common law. Geralmente, os sistemas hoje são híbridos. E, então, é muito importante que os alunos se sintam confortáveis em entender um pouco dos principais aspectos do Common Law, por essa razão. Uma outra razão, que é até o meu primeiro slide, é que todo instituto que existe no ordenamento jurídico, para você compreendê-lo numa certa profundidade, você precisa entender a sua história. Então, isso não é diferente com os sistemas jurídicos. Então, conhecer o Common Law, conhecer a história do direito e a formação dos sistemas jurídicos, lhe dá uma profundidade no manejo dos conceitos muito maior. E a gente vai ver aqui que muitas das decisões que a gente tem como dadas, que são nos vendidas como decisões racionais, de por que as coisas são como são, geralmente tem decisões políticas por trás dessas escolhas. Isso não foi diferente na formação dos sistemas jurídicos. Então, o Common Law está intrinsecamente ligado à história da Inglaterra, né? E uma das formas da gente estabelecer um bom pé no que é Common Law é fazendo a comparação. Então, eu sei que vocês já tiveram, talvez, uma aula aí, né, Adriana, de direito continental, da formação do direito do sistema de direito continental, que é o nosso, o romano-germânico, mas eu vou dar rapidamente uma pincelada para poder trazer esse aspecto comparativo que ilustra bem as diferenças entre o sistema e que permite uma compreensão melhor das ferramentas de Common Law, né? O conceito de Civil Law, direito continental, ou vou chamar aqui de romano-germânico, ele está muito vinculado à ideia, à história do direito romano e à influência que ele exerceu nos países da Europa continental. Ele é um direito que foi muito lastreado na codificação, ou seja, é considerado um sistema mais fechado, onde o juiz ele simplesmente aplicaria mais a lei do que criaria um novo direito. Essa é a ideia original, digamos, do direito continental.
E por que que o direito continental foi feita essa escolha? Ou seja, por que que o juiz no direito continental tem tanto menos poder do que no common law? A gente vai remontar aí a Revolução Francesa, onde os juízes, na época da Revolução Francesa, não eram considerados, na França, uma força progressista. Eles estavam muito alinhados com a monarquia. Então, uma das formas que os revolucionários entenderam que era necessário para alinhar os interesses do sistema com a Revolução foi isolar o judiciário num positivismo jurídico, num papel de aplicador do direito, e dar ao parlamento, ao órgão legislativo, uma supremacia muito, muito maior, né? A função, as normas codificadas, porque ali eles poderiam expressar as novas ideias com mais eficácia, né? E então essa é uma das razões. Tem uma questão política que muitas vezes não é explorada na história do direito, porque que as coisas se formaram de forma diferente na constituição desses dois sistemas. E o que aconteceu na Inglaterra, que, como eu disse, é o berço do common law, né? Primeira coisa, vamos chegar nessa expressão. Common law significa o direito comum a toda a Inglaterra. Por quê? Porque antes da invasão normanda, que acho que foi 1606, salvo engano, existia o direito tribal, o direito fragmentado, né? E o direito dos diferentes povos, baseados em costumes locais. Com a tomada da invasão normanda da Inglaterra, houve uma unificação, né, jurídica, e ele foi criado esses tribunais reais, que ficavam em Westminster. Então, a gente fala os tribunais de Westminster, e se criou esse common law, esse direito comum, que vinculavam todos os habitantes do reino da Inglaterra, em oposição aos direitos particulares de cada povo. Então, a origem desse nome vem disso. E muita gente acha que um direito pode ser um dos sistemas pode ser mais seguro do que o outro, ou seja, o código ele queria a segurança jurídica, e o common law ele lidaria melhor com a ausência de certeza jurídica. Isso não é verdade. Os dois sistemas, eles têm como objetivo propiciar segurança jurídica aos jurisdicionados, a certeza de como as coisas são decididas. Só que o direito continental, o romano-germânico, tentou atingir essa segurança por meio de leis. Enquanto que o direito common law, o objetivo é atingir essa segurança por meio de precedentes judiciais. Então, hoje em dia, como eu já tinha mencionado no início, há uma aproximação entre os dois sistemas, uma constante troca de influências e informações, principalmente em relação da globalização judicial. E isso provocou efeitos, inclusive, no ordenamento jurídico brasileiro, a gente vai explorar isso no final, nas nossas regras processuais. Então, assim, como é que, diferentemente do direito civil, do direito continental, vou até que passar aqui eu já falei, o direito da Inglaterra, o que aconteceu? Lá nós não tivemos a Revolução Francesa. Ou seja, a gente não teve, como aconteceu na França, essa ruptura. Isso não aconteceu na Inglaterra. Teve a Revolução Gloriosa, que, na verdade, não foi uma revolução exatamente. Ou seja, é um direito onde existe uma continuidade institucional. Ele não se amparou na ruptura, ele não precisou de uma ruptura por meio de um código. Então, ele é fruto de uma grande evolução, sem grandes interrupções. Então, o que aconteceu Então, ele tem todo um foco na tradição. E um foco também no cotidiano, ou seja, os precedentes, eles foram criados a partir dos casos concretos, das decisões que os juízes tomavam em relação a cada situação, e aquilo gerava uma linha decisória que gerava um precedente. E a gente vai também conversar sobre isso mais à frente. Agora, a gente está dando uma pincelada. Então, esse é um direito que se volta para uma tradição. E
E qual que é, se vocês querem sair da aula, uma única ideia, hoje, eu quero que vocês saibam com a ideia de que o ponto central do direito do common law é a utilização dos casos concretos como fonte do direito. Esse é o que define, é a essência do direito anglo-saxônico, é a essência do common law. E o common law, como veio da Inglaterra, acabou se espalhando por todos os países que foram colônias da Inglaterra ou tiveram uma grande influência naquele país. Então, isso aconteceu nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Austrália, Singapura, vários países que tiveram uma profunda influência da Inglaterra e do Império Inglês. De novo, a gente vê o aspecto político, como influencia o que nós vivemos como realidade jurídica. Então, o direito, a gente diz que ele é aberto porque ele não sofreu as amarras dos códigos, né? O direito common law, na sua essência. Ele é muito íntimo da ordem judicial. Tem muitas pessoas que usam uma expressão que é the judge-made law, um direito feito pelos juízes. Os juízes têm muito poder, não se tem medo do poder criador ou da criatividade judicial no common law, dentro de certos parâmetros. Então, ele, nesse sentido, é um direito mais classista, no sentido que ele pertence muito à classe dos juristas. A fonte primordial dele, ela está dentro do próprio direito. Então, essa, como eu falei, é a principal característica do direito, esse uso do caso concreto como fonte, né? E que é bastante diferente, então, do nosso direito, né? Do direito romano-germânico, né? Então, o histórico, como eu falei, começa com a conquista normanda da Inglaterra, no século XI, eu falei século XVI, eu falei século XI, e com a chegada dos normandos, se estabeleceu o fim da sociedade tribal, né? Então, se deu espaço para uma sociedade feudalista, organizada, com uma superior experiência administrativa, ou seja, o direito common law, ele na época era considerado uma grande evolução, né? E aí, a partir daquela época, nós tínhamos os primeiros registros da expressão common law ou common law, né? Que são o antigo termo para direito comum. Então, antes de 1066, não havia uma jurisdição unificada, né? E esses tribunais reais de justiça, eles eram considerados mais eficientes porque eles traziam essa unificação. Então, o que é mais interessante é que essa unificação, que foi considerada extremamente eficiente, depois ela começou a ser considerada extremamente rígida. As decisões dela, muitas vezes, não atendiam aos anseios dos jurisdicionados. Os parâmetros eram insuficientes para cobrir toda a gama de situações que era apresentada no sistema. E o que começou a acontecer? Um processo, um paralelo, que se chamava um tribunal de equidade, o equity law, que é o uso do apelo ao rei, né? Ou seja, o equity, ele tem como fundamento, naquela época, o direito natural, ou seja, que o rei é bom, o rei é generoso, o rei tem a sabedoria de solucionar as situações que a justiça comum não é capaz de resolver. Então, os jurisdicionados, quando existiam petições que não eram atendidas no sistema de common law e que eram suficientemente fundamentadas no aspecto de justiça, né, eles podiam levar essa petição ao rei, né, ao chanceler do rei, né, porque ele começou sendo tantos recursos que eles passavam pelo chanceler, e isso aí começou a se desenvolver um sistema com regras próprias que às vezes complementavam, às vezes se opunham ao direito ao common law, né? Então ele começou, o chanceler, ele foi se tornando uma espécie de um juiz autônomo, né, agindo em nome do rei. Então, assim, a gente hoje tem teorias, e esse é um termo bastante próprio do common law, esse termo da equidade, exatamente a equidade do caso particular, né? Então, assim, e ela usava um pouco a lógica do direito romano. Então, já foi, de certa forma,
uma influência do direito romano naquele aspecto puro do common law. E por muito tempo houve meio que a concorrência desses dois sistemas, é uma coisa bastante complexa, né? Você imaginar que você tem dois acessos à justiça, até que houve a unificação dos direitos, né? Então, assim, na verdade, os juristas, né, que faziam parte do common law, tinham uma resistência a que o equity law destruísse o direito comum, porque ele começou a tomar realmente uma importância muito grande. Então, o que aconteceu foram, em 1873, 1875, os Judicature Acts, que foram os atos que suprimiram as cortes do chanceler, a chancelaria, e unificaram o sistema da equity, do common law, e sob a competência das cortes comuns. Então, o que a gente chama de common law já é em si uma evolução do equity e do common law. É muito interessante. Então, assim, esse sistema de equidade deixou a sua influência no common law, e a partir do equity, essa ideia de que casos iguais têm que ser tratados de forma isonômica veio do equity. Então, foi uma grande influência, né, que acabou sedimentando esse sistema de precedentes, que a gente vai explorar mais para frente, que também é uma característica típica do common law, deixou sua marca através desse tribunal de chancelaria, desse tribunal de equidade, né? E agora a gente vai falar assim, de alguns pontos que são centrais na ideia de common law, né? Um deles sta decisis, né? Que é a expressão latina sta decisis non quieta movere. Mantém aquilo que já foi decidido e não altere aquilo que já foi estabelecido. Então, essa é a ideia dos precedentes vinculantes. Então, as decisões dos tribunais, em casos anteriores, no common law, elas vinculam a aplicação do direito que foi constituído. Então, a criatividade do juiz, ela tem que se dar dentro de certos parâmetros. Ou seja, o juiz, embora ele crie um novo direito, embora a fonte primordial sejam os casos concretos, ele tem que se ater aos precedentes vinculantes. Então, isso é muito importante, porque existe também um conceito de common law que é standing by a decision, que é a tarefa de decidir uma questão de direito de forma uniforme em casos materialmente idênticos. Ou seja, um direito de qualidade, ele stand by a decision, ele se firma numa decisão, você tem que se manter uma uniformidade na sua linha decisória, né? Então, isso aí começou a formar o que a gente chama de o case law, né? A jurisprudência. A força de uma jurisprudência vem da sua coerência. Ela se aplica de forma isonômica, ela se aplica de forma vinculante, desde que os casos sejam materialmente idênticos. Então, essa é a proposta clássica do common law. E aí, a partir dessa proposta, toda a hermenêutica do common law é como chegar na averiguação se existe uma identidade entre as demandas. Então, vários livros de interpretação do direito do common law, a gente estudei na faculdade, inclusive, estudei para fazer o exame da ordem de Nova York, para estudar como o juiz aplica chega à conclusão da identidade entre as demandas, né? E aí a gente vai ver que o juiz ele tem várias técnicas, que a gente vai conversar um pouco na frente, para decidir, para verificar se existe um elemento central que torna as demandas materialmente idênticas, ou se existe um elemento que é apenas persuasivo, ele não é central para essa decisão, né? E você sabe que o direito, essa questão de não revisar, de se vincular aos próprios precedentes, ela chegou num nível
de tal rigidez nos Estados Unidos, na Inglaterra, uma época, que nem o House of Lords, né, o órgão máximo do Poder Judiciário, podia reformar suas próprias decisões, né? Hoje isso se modificou bastante, a gente vai ver mais para frente quando a gente falar dos sistemas híbridos, porque a produção legislativa aumentou muito, mas chegou-se a um nível de rigidez tal de que o próprio juiz ficava vinculado pela própria decisão que ele mesmo proferiu. Então, como chegar à conclusão se, em um precedente, nós temos, por exemplo, um juiz, digamos que um determinado juiz decide uma demanda, lá do Vicente, né? Vicente, estou vendo que você está aí na aula. E aí, como o Vicente fala, você quer apelar ao caso? Quer dizer, não, essa decisão tem que ser decidida assim, né, porque já foi decidida igualmente no caso igual do Rafael, do João Pedro, da Milena. Então, eu tenho direito a que seja aplicado no meu caso, eu tenho expectativa de direito de que seja aplicado esse precedente, porque tantas pessoas já receberam a mesma decisão judicial, por que o meu caso seria diferente? E é essa investigação que o juiz, ou uma corte de apelação, se você tiver uma apelação, vai fazer. Então, tem dois também termos, em latim aí, perdoe o meu latim, mas é o ratio decidendi e o obter dictum, né? O ratio decidendi são as razões de decidir. E o que é o ratio decidendi? É a razão daquela decisão. Então, é uma terminologia que é quase que equivalente à norma jurídica, uma norma jurídica no direito common law. O ratio decidendi é uma norma jurídica, porque a gente lembra que no direito common law, o caso concreto, ele cria direito. Então, ali existe uma norma jurídica daquela decisão, e no Brasil, a gente usa razões de decidir ou motivos determinantes, né? Então, essa motivação da decisão, o fundamento do juiz, tem o operador do direito, ele tem que chegar a ele, né? A Teresa Vanbier, né, uma jurista brasileira, ela foi muito feliz, ela colocou a ratio decidendi é o núcleo do precedente, né? Proposições jurídicas que consistem no ratio decidendi devem necessariamente ser seguidas. Então, e como é que você sabe se você chegou ao ratio decidendi da decisão? Você tem que afastar tudo que não é essencial, tudo que não faz parte, então, dessas razões determinantes, desses motivos determinantes, né? Que são o dictum, obiter dicta no plural, ou simplesmente dictum, que são as questões secundárias. São geralmente de caráter persuasivo ou ilustrativo, não é relevante nem fundamental. Então, para a conclusão de uma tese jurídica. E para conseguirmos saber o que é dictum, né? Esse obiter dictum, que é o irrelevante, o acessório. E o que é o ratio decidendi? Tem duas técnicas jurídicas que a gente chama de distinguishing, que é um confronto. Você confronta as duas situações, por exemplo, a gente já falou aqui do Vicente. A situação do Vicente, a gente vai confrontar com a situação, digamos, da Milena. Peraí, vamos confrontar essas duas situações. Realmente, elas são iguais? Existe uma identidade? Então, duas pessoas que foram submetidas, digamos, o direito à saúde delas foi negado, né? Então, qual foi a circunstância desse acesso? Por exemplo, uma fez um pedido ao SUS, estou sendo criativa agora, fez um pedido ao SUS para ter acesso a uma técnica de operação que o SUS não cobre e que custa, digamos, 10 milhões de reais, né? Eu sei porque eu vi recentemente um caso sobre isso, e o juiz negou. Ele disse, não, o SUS não tem condições de oferecer isso, porque ele não daria o sistema de pedidos assim, iríamos à falência, iríamos comprometer o direito à saúde dos demais. Então, ele negou, nesse caso, um pedido de direito à saúde. E vamos ver uma outra circunstância em que a pessoa está pedindo um procedimento no SUS que não é excessivamente custoso, que o SUS tem condições de arcar, que já é oferecido pela rede privada de planos de saúde, ou seja, estamos confrontando as duas situações. Temos fatos relevantes, importantes, que não são fatos acessórios, que indicam que essas situações são situações distintas,
né? Nesse caso, a gente está falando de um remédio de 10 milhões de reais. No outro, a gente está falando de um remédio, digamos, de 10 mil reais. Então, claramente, a gente aplicando esse distinguishing, a gente vai descobrir que o ratio precedente, a razão entre as duas decisões, ela é diferente. Então, não se aplicaria aqui, então, falar em aplicação de um precedente vinculante, né? E, então, essa é uma técnica. Uma outra questão que é muito importante, a gente pensa, poxa, mas esses precedentes vinculantes podem ser algo que asfixia o direito. O direito é algo dinâmico, né? O direito tem que atender às demandas sociais, né? Então, e para atender às demandas sociais, o direito tem que ser mutável. E o common law tem uma técnica para isso, que é o overruling, que é, além de você verificar se os dois casos têm a mesma razão para fática por trás deles, a razão central, né, a razão de decidir, né, nos fatos, quer dizer, da análise fática, a gente vai reavaliar os fundamentos que levaram à formação daquele precedente. Então, por exemplo, o precedente pode ser revogado, ele pode ser superado, a sociedade pode ter evoluído. Então, aquilo que fazia sentido há 20 anos atrás, pode não fazer mais sentido agora. A gente teve, por exemplo, nos últimos 20 anos, um progresso extremo em várias questões de, por exemplo, direitos de gênero, reconhecidas. Por quê? Porque a sociedade evoluiu. Conceitos que não eram valorizados há 20 anos atrás, como a diversidade, são muito mais valorizados hoje, né? Então, hoje em dia, certamente uma decisão que negasse os direitos de por exemplo, um casal homossexual, ela seria uma decisão que não estaria mais em consonância, em acordo com a sociedade. E era uma decisão, ou, por exemplo, ter algum tipo de restrição à autonomia feminina, que eram coisas que aconteciam, que até, por exemplo, em 1970, não muito longe, a mulher, não existia nem o direito ao divórcio. Então, assim, a modificação da sociedade, ela exige uma reavaliação constante de por que nós decidimos assim? Por que nós permitimos que as coisas eram assim? Elas não são mais. Né? A gente teve recentemente no Supremo uma grande vitória para as mulheres, que foi o expurgo do sistema jurídico da tese de legítima defesa da honra, né? Que era uma tese usada para justificar vários feminicídios, e que, porque se achava assim, a pessoa foi flagrada num ato de adultério, aquilo seria de alguma forma uma justificativa, um atenuante para uma violência cometida. Então, isso foi expurgado do sistema jurídico por unanimidade pelo Supremo Tribunal, porque eles reavaliaram os fundamentos que levaram à formação daquela tese jurídica. Então, o seu overruling é extremamente importante para manter o direito oxigenado, especialmente no direito de common law, em que os precedentes, ou seja, que o passado, que a tradição, tem tanta importância. E um direito e é por isso que a gente tem sempre que esse overruling faz com que o operador do direito ele tem que estar sempre antenado com a realidade social. Porque algo que é legal, não necessariamente porque foi ilegal, ele deve continuar a ser, ou porque foi imoral, pode continuar a ser moral. Então, assim, embora moral e direito se distingam, um dos fundamentos do direito também a moral. Então, várias proposições políticas, proposições morais, proposições de experiência, inconsistência sistêmica, né, quando deixa de guardar coerência com outras decisões, e várias razões podem embasar um overruling, né, uma superação de um precedente. E essa superação ela pode ser feita de forma expressa, ou seja, como aconteceu agora com essa tese da legítima defesa da honra, ela expressamente ela foi expurgada do sistema, porque foi por um rito próprio. Isso eu estou falando aqui no Brasil, mas para ilustrar. E ela pode ser feita de uma forma implícita, ou seja, simplesmente no common law o juiz decide diferentemente, né, explica que não havia precedentes iguais, ou que as razões, mas ele não necessariamente derroga o precedente anterior, ele apenas
vai para uma outra linha decisória e aquele precedente acaba perdendo força. Isso é o que a gente chama do overruling, da superação implícita, né? E uma outra coisa interessante, até escrito sign sem o i, muitas vezes você fala, poxa, mas então você nunca sabe como o juiz vai decidir no common law, porque a gente tem esses precedentes aqui e se as coisas estiverem mudando, qual vai ser o meu direito? Que direito eu tenho que obedecer, né? Se as coisas mudam tanto. Então, existe também um rito no common law que é a sinalização, que significa o seguinte, ela não revoga ainda o precedente, ou seja, mas ela começa já a apontar que esse precedente deve cair em breve. Então, isso é interessante para proteger as expectativas jurídicas, né, dos jurisdicionados, de como eles devem se orientar. Já deve saber, poxa, isso aqui já não faz mais sentido, esse precedente vai cair, então existe uma sinalização das cortes nesse sentido. Então, ele aplica o precedente, mas já informa que ele já não é mais confiável, norteando o entendimento de uma futura superação. Então, ele protege a boa-fé da parte que acreditou que aquela era a conduta a ser seguida, mas ele já sinaliza que a sociedade não vai mais aceitar aquela interpretação. Então, assim, isso busca a estabilidade e a integridade do corpo da jurisprudência, né? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho agora da globalização judicial, porque esses sistemas que eu aprendi, inclusive assim, há muitos anos atrás, sistema de direito romano-germânico, sistema de direito common law, isso, hoje em dia, é muito mais fluido do que era antes, né? Por quê? Porque aconteceu o que há uma comolização dos sistemas romanos-germânicos e uma produção legislativa, ou às vezes até codificação, de sistemas do common law. Por quê? Porque por causa dessa globalização. Existe uma necessidade de troca entre os sistemas jurídicos muito maior hoje em dia, a internacionalidade, de internacionalização das atividades econômicas, né? A globalização é um fenômeno que prioriza bastante aspectos econômicos, então os sistemas jurídicos eles se curvaram a essa situação. Então, essa foi uma das razões, né? Então, tiveram vários elementos de um sistema que começaram a ser apropriados pelo outro, né? Então, assim, o que vai acontecer no common law? Teve muito mais produção legislativa. E até porque hoje em dia não dá para esperar, às vezes, pela velocidade das coisas, que exista uma tese de precedentes a ser formada, né? Então, você tem a privacidade de dados, você tem regulação anticorrupção, você tem, na época ainda que a Inglaterra não tinha feito o Brexit, todo o direito da comunidade europeia. A produção legislativa se tornou fundamental, e a complexidade das regulações se tornou essencial. Não dá para você regular um banco, regular a compliance do sistema financeiro com base em precedentes. Você tem que ter leis federais que regulem assuntos extremamente dinâmicos e complexos. Então, assim, aconteceu essa influência, né, do direito romano-germânico, dessa técnica, a técnica de produção legislativa, mas os precedentes judiciais continuam ocupando lugar de grande destaque. Ou seja, essa legislação tem que passar sempre pelo filtro do judiciário para saber como ela será aplicada, interpretada, limitada. O juiz do common law continua tendo bastante poder, né? Então, os juristas falam nesse termo, atenuação progressiva das diferenças entre os dois sistemas, né? Então, o que acontece também no civil law é que, no nosso direito continental, que houve necessário também se dar mais voz à criatividade
do juiz e aos precedentes vinculantes. A gente vai explorar bastante isso daqui a pouco, quando a gente falar do nosso novo Código de Processo Civil, novo, mas não tão novo, né, 2015. E o que aconteceu também para o direito do common law sofrer essa influência do sistema romano-germânico é que no século XX, novas teorias em relação ao papel do Estado começaram a se impor, ou seja, o Estado inglês sempre foi um Estado muito liberal, ou seja, com pouquíssima interferência na vida privada, e isso mudou bastante, embora as pessoas achem que a Inglaterra continua sendo o bastião do liberalismo. A Inglaterra é um país onde existe um sistema de saúde fortíssimo, público, onde existe uma ajuda a famílias carentes fortíssima. Tem um programa lá de auxílio às famílias inglesas, por exemplo, que atinge quase 60% da população inglesa, de fortalecimento de renda familiar. Então, é um país onde houve, dentro dos limites de uma economia privada bastante forte, mas é um país onde houve muita planificação social de interesses públicos, porque chegou à conclusão que o Estado não poderia ser somente passivo ou só repositário de conflitos, mas também ter uma voz ativa na formulação de políticas públicas. Então, como você faz isso com base em precedentes? É insuficiente. Então, a produção legislativa também é necessária por essa razão, né? Tanto lá, quanto nos Estados Unidos, quanto em todos os lugares, né? Então, assim, e o que aconteceu no caso do direito romano-germânico, curiosamente, é que também houve uma produção legislativa muito maior, o código deixou de ser somente a fonte repositória, ou seja, os sistemas começaram a se aproximar. E porque houve uma produção legislativa maior no sistema romano-germânico, muitos sistemas adotaram técnicas de precedentes vinculantes para ter uma organização da jurisprudência, né? Porque houve uma necessidade, uma demanda de criatividade judicial muito maior. Não existia mais o grande código napoleônico, que nos iria, o Código Civil brasileiro, que daria todas as respostas. Não, o Código Civil brasileiro é um lugar de princípios, claro, os princípios norteiam muitas interpretações, né? Mas, às vezes, a solução concreta, muitas vezes, é dada pelo juiz, e o direito civil é o que menos exige isso, né? Então, todos esses países de tradição common law, eles têm aumentado, então, essa influência com a maior importância dada à legislação, aos regulamentos, e também pela razão do estado de bem-estar social, como eu falei. Então, hoje em dia, a gente pode falar muito nos sistemas híbridos, né? Então, o sistema de precedentes permanece sendo a base do direito inglês, mas existiram várias transformações, inclusive no Código de Processo Civil inglês, que também os aproximou bastante do direito romano-germânico. O juiz começou a ter uma voz mais ativa em alguns processos, não ser somente aquele juiz que não, no modelo adversarial, que ele só assistia e fiscalizava os litigantes. Então, ele se tornou um juiz mais ativo e participante. Então, várias influências aí do direito romano-germânico no direito inglês. Rapidamente, vou falar aqui que o direito dos Estados Unidos também seguiu esse modelo do common law, só que ele teve que se adaptar à necessidade do fato dos Estados Unidos ser uma federação, ou seja, os entes federados nos Estados Unidos têm uma real independência jurídica, tanto é que tem até um dos estados que tem um sistema de romano-germânico, acho que é a Louisiana. Então, mesmo assim, nos Estados Unidos hoje existe uma enorme produção federal, né, de legislação federal, existe o judiciário, mas o judiciário continua tendo a primazia, pode rever os atos executivos, os atos legislativos, né, tem um caso emblemático que se chama Marbury versus Madison, que foi o que deu ao Supremo americano bastante força, né, e dessa revisão judicial. Então, assim, o direito norte-americano
ele é a prova mais viva desse modelo híbrido, porque ele é um país de common law, ele tem uma produção legislativa abundante, mas ele mantém o sistema de precedentes bastante vivo, sólido, e as pessoas ainda buscam o direito no caso concreto, né? Então, essa parte de regras processuais não é interessante. Vou falar um pouquinho do Brasil, né, para a gente finalizar. Que o Brasil, a gente teve, em 2015, uma mudança no nosso Código de Processo Civil, vou falar de forma rápida, mas que artigos muito fortes em relação às súmulas vinculantes, às decisões proferidas pelo Supremo, né, acórdãos, enunciados de súmulas, como organizadores vinculativos das decisões judiciais. Né? Então, assim, é interessante, eu vou apontar, muitas pessoas falam assim, nossa, isso significa que o direito brasileiro adotou o common law? Não, o direito brasileiro adotou um sistema de precedentes. Mas ele adotou via lei. É muito interessante colocar isso, porque foi através de um método de direito romano-germânico, ou seja, foi a lei que indicou quais são as fontes judiciais que serão consideradas vinculantes. Então, o Brasil continua sendo um sistema de direito romano-germânico, né, direito continental, mas com uma influência do direito do common law na adoção de precedentes vinculantes. Né? É uma adoção brasileira, porque é pela via legislativa, pelo Código de Processo Civil, mas ele faz com que, e ainda tem um artigo 489, que eu acho muito relevante, que não se considera fundamentada a decisão judicial que deixar de seguir o enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção. Lembra que a gente falou de distinguishing lá atrás? No caso, em julgamento, ou a superação. Lembra que a gente falou do overruling? Então, nesse artigo 489, existe uma clara influência do direito comum, do direito inglês, nas técnicas de interpretação, para que o juiz possa dizer, não, eu não vou aplicar, no caso do Vicente, a mesma decisão que eu apliquei no caso da Milena. Por quê? Porque existe uma distinção relevante, uma distinção material. Ou então, existe uma razão pela qual esse precedente deva ser superado. Né? Então, é muito interessante, eu acho que eu particularmente gosto muito dessa imbricação de sistemas. Por quê? Porque eu acho que o mundo, vocês estão estudando direito na época em que nós lidamos hoje com sistemas complexos, muito mais complexos do que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Então, como a complexidade é inerente aos sistemas, hoje, incluir o sistema jurídico não foge a essa regra, nós precisamos de flexibilidade. E nós precisamos de produção legislativa, nós precisamos de um juiz que possa se adequar às demandas sociais, né, que mudam, que são rápidas, que são complexas. Então, um direito excessivamente codificado, sem a possibilidade de criatividade judicial, é muito ruim. Observo que o que o Brasil importou do common law foi uma técnica de aumentar a certeza jurídica. Por quê? Aumentou-se a produção legislativa, nós não podemos confiar exclusivamente em grandes códigos que têm todas as soluções, as demandas são complexas, os juízes precisam decidir, muitas vezes utilizando maior criatividade, maior autonomia. Então, a uniformidade da jurisprudência é um porto seguro para os jurisdicionados, que vão nelas encontrar, então, algumas certezas, né? Claro que esses precedentes têm um lado ruim, porque eles diminuem, talvez, em alguns aspectos, a velocidade das mudanças. Porque não é o fato de que uma decisão foi decidida várias vezes que ela seja a melhor. E como falei, a gente tem aí o argumento da superação, mas ela dá liberdade dentro de certos limites, né? É uma liberdade contida para a criatividade judicial. E isso tem um lado importante de tornar a jurisprudência brasileira
confiável. É uma queixa que eu sempre escutei muito de clientes estrangeiros, de colegas, advogados estrangeiros, a instabilidade da jurisprudência brasileira, né? E que acaba tendo um efeito sistêmico ruim, porque as pessoas confiam menos, então, nas instituições. Nós vimos aí recentemente no Brasil o estrago que interpretações amalucadas na área penal podem fazer à própria força das instituições, né? Então, assim, você ter um corpo jurisprudencial sólido, que seja respeitado e que tenha uma certa segurança, ou seja como um navio que, para se desviar de um prumo, exige uma razão fundamentada, tem um aspecto sistêmico que pode ser positivo também. Então, as coisas nunca têm somente um lado bom ou somente um lado ruim, elas têm que ser sopesadas no caso concreto, que acho que é a maior lição aí que o direito inglês pode nos ensinar. Então, pessoal, é isso. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, espero que vocês tenham curtido esse assunto, que eu acho bastante interessante. Olá, Juliana, muito agradecida, eu aprendi um bocado, tenho várias questões aqui para perguntar, eu vou seguir um pouco a nossa questão, eu vou parar a gravação, porque a gente interrompe,